Olá! Vamos falar de um assunto que para muita gente parece um bicho de sete cabeças: contabilidade. Mas calma, esquece aquela imagem de pilhas de papel, de calculadoras sem fim. A ideia aqui é bem diferente. A gente vai ver a contabilidade como ela realmente é, a linguagem que conta a história de qualquer negócio. Então, vamos começar com uma pergunta. Pensa assim: toda empresa é meio que um mistério. Por fora pode parecer que está tudo ótimo, tudo indo bem, mas como é que a gente sabe o que está acontecendo de verdade lá dentro? É como um trabalho de detetive, sabe? É preciso achar as pistas certas. E as pistas para desenvedar esse mistério, elas estão todas lá, nos relatórios financeiros. Eles são o diário de bordo da empresa. Cada venda, cada compra, cada decisão importante está registrada ali. Só tem um pequeno detalhe. Essa história toda é escrita numa língua bem específica, a língua da contabilidade. E para ler e, mais importante, entender essa história, a gente precisa primeiro conhecer as regras do jogo. Porque a contabilidade não é bagunçada, muito pelo contrário. Ela segue princípios, regras fundamentais que servem para todo mundo. Isso garante que as empresas contem suas histórias do mesmo jeito, de uma forma que dá para comparar uma com a outra. E por que essas regras são tão cruciais? Porque, no fundo, a contabilidade vai muito além de só ficar registrando o que entra e o que sai. A função dela é transformar um amontoado de dados em informação que faz sentido. Informação que ajuda um gerente, um investidor, qualquer pessoa a tomar uma decisão melhor, mais inteligente. Vamos para a primeira regra de ouro, então: o princípio da entidade. A ideia é bem simples, na verdade. A empresa é uma coisa, o dono é outra. São duas pessoas diferentes. O dinheiro de um não pode se misturar com o do outro. A contabilidade só se importa com o que é da empresa, da entidade. E esse exemplo do carro deixa tudo bem claro, né? Se o carro é do dono, para o uso pessoal dele, esse carro não tem nada que está nos registros da empresa. Parece óbvio, né? Mas essa separação é a base, o alicerce para ter uma informação financeira que seja confiável. Agora, atenção para uma das regras mais importantes e que mais causa confusão. É o chamado princípio da competência. Ele diz o seguinte: o que importa é quando o negócio aconteceu e não quando o dinheiro efetivamente mudou de mão. E olha que exemplo perfeito para ilustrar isso. A venda aconteceu em dezembro, certo? O produto foi entregue, o serviço foi feito em dezembro. Então a receita pertence a dezembro. Ponto. O fato de o cliente só pagar em janeiro é outra história. É um evento de caixa. Esse princípio garante que a gente consiga ver o resultado real de cada período. Beleza, com as regras na cabeça, vamos dar uma olhada em como essa história é escrita na prática. Cada coisinha que acontece, cada transação, é uma pequena evidência. E essa evidência precisa ser capturada e registrada de um jeito bem metódico. Olha só como o fluxo é simples, no fim das contas. Primeiro, algo acontece. Uma venda, uma compra, um pagamento, o que for. Segundo, esse evento é traduzido para a língua da contabilidade, com os famosos débitos e créditos. E terceiro, todos esses pequenos registros vão se somando, se acumulando para construir os grandes relatórios que contam a história completa. E esses relatórios são basicamente os capítulos principais da nossa história. Cada um deles foca em um pedaço diferente da saúde da empresa, dando uma visão única do que está rolando lá dentro. Isso aqui é praticamente um mapa do tesouro. Vamos lá. O balanço patrimonial é como se fosse uma foto da empresa. Ele mostra tudo que ela tem e tudo que ela deve em um dia específico. Já a DRE, a demonstração de resultado, é mais como um filme. Mostra se a empresa deu lucro ou prejuízo ao longo de um tempo. E por último, a DFC, que a gente vai ver mais a fundo, é a que segue o rastro do dinheiro vivo, do caixa. E isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Uma pergunta que é um verdadeiro divisor de águas na nossa investigação. Se a DRE mostra um lucro gigantesco, isso quer dizer com certeza que a empresa está cheia da grana? A resposta, e essa é talvez uma das maiores revelações da contabilidade, é um sonoro não. Uma coisa não garante a outra. Lucro é um conceito contábil que segue o princípio da competência. Caixa, dinheiro no banco, é a realidade nua e crua. É o oxigênio da empresa. E é totalmente possível ter muito lucro no papel e, ao mesmo tempo, não ter dinheiro para pagar as contas. E a ferramenta que resolve esse enigma é justamente a demonstração do fluxo do caixa, a DFC. Ela não quer saber de venda a prazo. Ela foca só no que realmente entrou e saiu do caixa. E mais, ela separa de onde veio e para onde foi esse dinheiro.
se foi da operação normal da empresa, de algum investimento ou de empréstimos. Mas e quando a história financeira está confusa? Quando tem uma briga, uma disputa ou uma suspeita de que algo está errado? Bom, aí é hora de chamar um tipo especial de detetive, o perito contábil. A perícia contábil é exatamente isso, uma investigação técnica, bem a fundo mesmo. O perito vai mergulhar nos documentos, nos registros, para encontrar provas e esclarecer os fatos. É um trabalho essencial em disputas na justiça, investigações de fraude, enfim, em qualquer situação que precise da opinião de um especialista. E nesse universo da perícia, existem basicamente 2 tipos de relatório. O laudo pericial é aquele feito pelo perito que o juiz chama. É uma pessoa neutra que está ali para ajudar a justiça a entender a parte técnica da história. Já o parecer técnico é diferente. Ele é feito pelo perito que uma das partes contrata, justamente para defender o ponto de vista técnico daquela parte. No final das contas, o que fica claro é que aprender contabilidade não é sobre decorar um monte de regras. É sobre aprender uma língua nova. Uma linguagem que, quando a gente entende, dá o poder de enxergar a verdade por trás dos números. E isso gera mais transparência e ajuda todo mundo a tomar decisões muito melhores. E a questão que fica no ar é justamente essa. Agora, com essa nova ferramenta em mãos, que histórias financeiras que estão por aí poderão ser finalmente lidas e interpretadas? O que os números estão realmente tentando dizer? A investigação está só começando.